Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a do diretor regional do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Cláudio Marcasso, com quem a gente passa a conversar. Cláudio, você recentemente você assumiu o SENAI, né, uma experiência de gestão de um ano aqui, e com uma trajetória de 23 anos no sistema, segundo a nossa conversinha preliminar ali. É interessante a importância estratégica do Sistema S no que diz respeito à capacitação de capital humano, no sentido de que pessoas passam a ser vistas como os efetivos ativos das organizações, né? Exatamente. Esse aqui é um ponto... É a essência que o SENAI nasceu e existe, né? Que é formar pessoas para o setor, principalmente o setor industrial. Ô Cláudio, a sua assessoria antecipou para nós alguns dados aqui que a gente tem aqui, inclusive o mapa do trabalho industrial, que é o estudo do Observatório da Indústria, né? Exato. Fazendo projeções de quase 180 mil pessoas serão demandadas em termos de qualificação nesse interregno aí, nesse espaço de 3 anos. Vocês estão com estrutura para atender essa empreitada? Nós estamos falando aí só do Espírito Santo. Exato, só do Espírito Santo. O Brasil é 9 milhões, eu acho, né? O Brasil é esse mundão aí, mas não é pouco, né? E nós estamos falando aí de qualificação e requalificação. Ah, sim. Porque nós temos um efetivo muito grande que já está no mercado de trabalho e ele precisa se requalificar. E também a necessidade de qualificar aqueles que não têm uma experiência e tampouco uma formação inicial ou uma formação já de conhecimento que possa entrar no mercado de trabalho industrial. Ô Cláudio, como é que é feita essas projeções? Vocês cruzam expectativa de PIB, expectativa de crescimento de PIB industrial, efetivo atual? Como é que vocês formulam isso? Esse Observatório da Indústria, ele é muito importante porque ele formula e ele faz um cruzamento de tudo isso que você falou, exatamente, e estuda as tendências de segmento, dos segmentos industriais, que são a nossa fonte de informação e da fonte do nosso ser, que é o setor industrial. Então, com isso, esses estudos são feitos periodicamente para que nos direcionem e nos aponte os rumos que nós temos também de consolidação e de seguir, para poder fazer formação adequada para esses setores industriais. Não só a formação profissional, que é o DNA do SENAI, né, que nasceu já há mais de 70 anos. Nós, há 70 anos, atuamos aqui no Espírito Santo, ininterruptamente, né, fazendo formação profissional, mas como também em outras áreas que, ao longo da evolução da indústria e da melhoria do ambiente industrial, uma parte de tecnologia e inovação também. Então, e ao longo da evolução da indústria, que é permanente, a evolução é permanente, felizmente, né? Felizmente. Vocês têm como é que vocês estão fazendo agora para, digamos, dimensionar o que é uma demanda à luz da tecnologia e do conhecimento existente no momento e tudo que se projeta para o futuro, em termos de tendência? São não só essas tendências, como esse é um dos nossos indicadores, o mapa do trabalho, né? Como também todos os trabalhos que nós fazemos junto aos sindicatos patronais da indústria, que nos demandam por profissões e novas profissões, como também as tendências mundiais que aí estão já presentes, que isso não é futuro, é realidade, é momento, né? Sim, nós estamos... sim. E o SENAI está sempre se preparando para que a gente esteja não em par e passo com a indústria, mas preferencialmente até um pouco à frente antes. E aí o SENAI tem uma série de ações nacionais e internacionais para que a gente traga conhecimento, traga informação, treinamento e capacitação para os nossos quadros também, que são a fonte do nosso ensino. Então, os nossos profissionais
Então, os nossos instrutores, nossos supervisores, nossos técnicos, para que eles tenham esse conhecimento junto ao setor industrial, para que a gente faça esses treinamentos e capacitações. Olha bem, você está lidando com isso há 2 décadas de tempo, né? Você tem toda uma história. Você é professor também? Ou você é gestor? Não, sou gestor. Você é gestor da estrutura. Então, olha bem, como é que é o seu sentimento em lidar com essas incógnitas que se apresentam para nós? Tipo assim, agora a gente fala em indústria 4.0. Com o advento de nanotecnologia, mecatrônica, robótica. Ora a gente fala em desindustrialização, né? Outra coisa, como é que faz para reciclar esse pessoal que foi liberado pela desindustrialização para ser absorvido no novo estágio? É um desafio similar e muito parecido com o da própria indústria, porque o Senai tem que se requalificar e se redirecionar para atender esses segmentos que se desenvolvem a cada dia. Então, na realidade, a desindustrialização, eu não acredito nela, eu acredito numa mudança de posicionamento do setor industrial. Qualquer que seja o tamanho da indústria. Ela pode ser uma indústria de grande porte, multinacional, como também uma indústria de pequeno porte, que isso não dá a dimensão de importância, mas só de tamanho. Porque hoje, com o advento das mudanças tecnológicas, tem aí as startups que em curto espaço de tempo se transformam em gigantes. Mas, por outro lado, também a gente vê que as micro e pequenas empresas e indústrias são a locomotiva desse país. A presença hoje é a do diretor regional do Senai, Cláudio Marcaça. A gente volta já. Voltamos com a presença do diretor regional do Senai, Cláudio Marcaça. Cláudio, um dado de serviço muito interessante. O Senai tem uma referência referência e tradição de qualificação de mão de obra. Tem umas instituições aqui no Brasil que temos que admitir que elas são efetivas, que elas funcionam. O Sebrae, o Senai, o SESI, o Sebrae também. Eu como interlocutor dessas entidades, eu tenho que dar esse testemunho sem qualquer favorecimento. E é fato, e é verdade. Né? Agora, uma questão é a seguinte: como é que acessa esse serviço? O colaborador, a empresa tem que estar associada a um sindicato, e esse sindicato certamente é afiliado à FINDES, para que o seu colaborador tenha acesso ao serviço do sistema. Como é que funciona isso? Não necessariamente. Nós somos uma entidade, uma organização privada, sem fins lucrativos, que é o caso do Senai, mas mantida pela indústria, mas não necessariamente. O acesso é livre de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Nós temos vários cursos de diversas modalidades e também de durações, para diversas idades. Um exemplo, nós começamos, por exemplo, com o jovem aprendiz, que até é lei, que vai de 14 a 24 anos. Essa é uma obrigatoriedade legal de algumas empresas que estão enquadradas num determinado porte. Uhum. E essas empresas têm que contratar os jovens aprendizes que fazem os cursos no Senai, por exemplo. Então, esses cursos são gratuitos, 100% gratuitos. Temos cursos que são também pagos, tem cursos que nós fechamos diretamente com indústrias, então tem um leque, tem um portfólio bastante diversificado em inúmeras áreas industriais, de especialização e também transversais. Cláudio, uma questão também vocês, no caso, vocês replicam aqui, como fosse uma lei de diretrizes e base, vocês cumprem o currículo da entidade mater nacional ou o currículo de vocês é adequado às especificidades do mercado local, regional, diria? Nós temos não é bem uma emanação do Senai Nacional, mas nós temos uma estrutura, umas diretrizes e também a formatação que a gente chama de itinerário formativo, porque o que o Senai faz não é um tipo de formação que todo mundo faz, pelo contrário, por isso que o Senai é reconhecido. O Senai, ele tem, então, o itinerário formativo, mas nós temos as especificidades regionais e temos total liberdade de fazer as adequações de acordo com necessidades de segmentos industriais e também regionais. Esse itinerário seria, então, um currículo de referência? Exato.
porque a gente fala do itinerário, é a forma da gente seguir, porque o Senai é caracterizado, eu não queria deixar de registrar, ele não é só reconhecido, mas também a importância do Senai é porque o aluno aprende fazendo. Ele é prático. Todo curso nosso tem parte prática e a maior percentual da carga horária é prática, é aprender fazendo. Então, não... Aliás, está para se inventar didática melhor. Exatamente. Não está para se inventar, não existe. É verdade. Não existe, mesmo com a altíssima tecnologia que a gente tem hoje, cursos EAD, cursos semipresenciais, a prática é que ensina. É o famoso mão na massa. É o hands-on. É o hands-on. Exatamente. Sem dúvida. Cláudio, nos primeiros 10 anos dessa década aí, eu tive a oportunidade de acompanhar meio de perto uma experiência de inserção do empreendedorismo como currículo. Mas não foi no Senai, não, isso foi no SESI. No SESI. E no continua. SESI. Continua, né? Continua de uma outra vertente, porque hoje aí nós vamos entrar na educação Trouxeram básica. o cara de Belo Horizonte, Feraça aí. Exatamente. É para mostrar que as tendências e as iniciativas estão presentes em vários espaços. E a gente tem que dar oportunidade. E a gente falava, inclusive, de locais que são propícios para isso. E aí, onde há educação, é propício para a inovação, é propício para que a gente tenha desenvolvimento humano e que ali saiam novas ideias e a coisa se desenvolva. Na avaliação agora dessa demanda potencial que ocorre para os próximos 3 anos, como é que vocês estão, digamos assim, reavaliando currículos, ofertas, conteúdos? Há toda uma mobilização também, há uma interessante e saudável mobilização de um quadro docente capacitado e habilitado, né? Sim. Como é que vocês estão fazendo isso agora? Nós fazemos não só a capacitação e recapacitação dos nossos quadros, com as novas metodologias e tecnologias educacionais. Então a gente tem, aí entra o que a gente já falou, nós falamos aqui há pouco, a nossa entidade mãe, que é o Senai Nacional, que tem convênios e tem transferências e absorção de tecnologias educacionais do mundo todo. Sim. Porque o Brasil ainda tem que desenvolver muito na formação profissional, né? Na educação profissional. Nós somos um país que tem pouca procura por educação profissional se a gente comparar com os países europeus. Nós chegamos a ter países da Europa que 74% dos alunos fazem ocupações técnicas, eles saem técnicos das escolas. E aqui no Brasil a gente não passa de 14%. Quero agradecer muito, Cláudio, a sua presença aqui. Eu que tenho que agradecer, muito obrigado pela oportunidade, em nome do Senai, em nome da FINDES, eu estar com você e seu programa, dar a oportunidade que a gente possa falar de um assunto tão importante que é a educação. Porque a educação é a base de tudo. Com certeza. Hoje a presença do diretor regional do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo, Cláudio Marcaça. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.